Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o lançamento que acontece inclusive hoje da coletânea Cadeias Globais de Valor, Trabalho e Agricultura Familiar na Amazônia Oriental Brasileira. Para isso a gente conversa agora com um dos organizadores dessa obra, o professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcelo Sampaio Carneiro. Professor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Davi. Vamos falar sobre esse livro que está aqui à mão, né? O pessoal que está acompanhando pela internet, pelo YouTube, o site da 106 aplicativo está aqui. Cadeias Globais de Valor, Trabalho e Agricultura na Amazônia Oriental Brasileira. Marcelo Sampaio Carneiro, José Ricardo Ramalho são os organizadores, né? Enfim, é uma coletânea, não é isso, professor? Eu queria que o senhor falasse primeiramente, sobre essa parte metodológica, depois a gente vai para o assunto, né, que tem tudo a ver com muita coisa que acontece aqui em nosso estado, claro, na Amazônia Oriental, justamente nesse período de COP, né? Também é muito importante. Parece que tem uma intenção aí por trás também, né? Com certeza, Adalberto. Nós resolvemos lançar esse livro, que reúne pesquisas que foram feitas por mestrando, doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, colegas da Universidade Federal do Pará, da Federal do Rio de Janeiro, sobre essa área da Amazônia, que é a área mais importante do ponto de vista hoje de pensar, vamos dizer assim, a transição energética, né? A recuperação, porque foi a área mais desmatada, que é a Amazônia Oriental, essa parte do Maranhão, do oeste do Maranhão, sudoeste do Pará. E utilizando uma abordagem, que é o que a gente tem trabalhado, que é essa ideia das cadeias globais de valor. Afinal de contas, as atividades que promoveram o desmatamento nessa região, pecuária, agora mais recentemente a sojicultura, a produção de carvão, a produção de eucalipto para a produção de papel, todos são cadeias globais, são produtos que são, via de regra, exportados ou pelo porto de Ponta de Madeira, Itaqui, ou pelo porto de Belém, ou pelo porto de Barcarena. Então, essa ideia de cadeias globais de valor é para mostrar a conexão entre tudo isso que ocorre na Amazônia brasileira e o mercado global, o mercado mundial. A gente está falando de temas muito sensíveis aqui, professor, inclusive a questão de trabalho escravo, né, que é uma chaga que se mantém ainda, né, no nosso estado. Ainda somos um dos estados que mais exportam, né, trabalhadores rurais também, mas tem problemas aqui também, né, de várias montas, inclusive de crianças que trabalham também nesses aspectos. Enfim, essa parte também é muito importante. Queria que o senhor falasse sobre esse aspecto. Então, no livro ele está organizado em duas partes. A primeira parte é a parte ligada à siderurgia, a segunda é florestamento e pecuária. Na primeira parte, a siderurgia, tem dois capítulos muito importantes, duas especialistas nessa temática do trabalho escravo, a professora Flávia Moura e a professora Carla Suzy, que estudam duas instituições que foram criadas para combater o trabalho escravo na cadeia da siderurgia. O Instituto Carvão Cidadão, que foi uma iniciativa muito importante, inclusive depois replicada para outras experiências, outros estados, e o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia. Então, um pouco também a obra mostra os problemas, mas mostra também como movimentos sociais se organizaram para enfrentar esse problema que você disse, claramente é um dos principais problemas, não só do Maranhão, mas da Amazônia como um todo, que é essa questão do trabalho escravo, que está geralmente associado com desmatamento. Então, aí você tem um problema social articulado intimamente com a questão fundamental de hoje, que é a questão do desmatamento, que é a questão do ambiental. Vamos lembrar que essa é a região da Amazônia, do arco do desmatamento, que é onde a gente perdeu mais floresta, e, inclusive, os biólogos, os ecólogos dizem que nós estamos chegando perto do ponto de não retorno, ou seja, dessa área da Amazônia se transformar numa savana. Aí o que seria, vamos dizer assim, um desastre total, não só para nós, mas para o mundo como um todo. Professor, análises apontam aí que o agro tem terras aí suficientes para desenvolver um trabalho que é marcante no nosso país, que também gera divisas, claro, né, é muito importante, e tem uma importância muito grande na questão da alimentação mundial. Mas o agro, ele tem terras em grande volume, né, para desenvolver ações, enfim, pelo menos minimamente manter o que já tem, que já é muito, né? Mas por que tanta ganância em avanço? A gente precisa falar também da questão da fronteira do Matopiba,
né, que é importantíssima. O Maranhão está dentro disso também, enfim, é pré-Amazônia, né, enfim. E, assim, o apetite, digamos assim, do agronegócio é muito grande e não se conforma, né, com o que tem. E isso tem um impacto gigantesco em famílias, né, famílias da agricultura familiar, né? Então, Adalberto, essa região, que é assim, o chamado Arco do Desmatamento, mas primeiro, nos anos 60, nos anos 70, ela foi inicialmente destruída, devastada pela pecuária incentivada, tinha muitos incentivos fiscais. No período mais recente, você tem chegaram outras commodities, por exemplo, a soja principalmente, tá certo? Então também tem uma presença muito importante. Agora, o que é... Uma das questões é o seguinte, a atividade econômica se mobiliza em função do lucro. Então, se você tem possibilidade de obter uma lucratividade elevada, é evidente que você vai ter agentes econômicos dispostos nesse processo. Agora, o que a obra mostra, o trabalho, a gente tem uma preocupação muito grande na segunda parte em mostrar as experiências da pecuária familiar. Uma das coisas talvez pouca gente saiba, por exemplo, toda a grande parte, por exemplo, do consumo de pizza em São Luís é feita a partir da produção de queijo mussarela, que é feito em pequenos e médios laticínios que estão nessa região. E esses pequenos e médios laticínios, eles são abastecidos principalmente pela produção de leite de agricultores familiares. Então, uma das coisas que a gente aponta no livro é que se você quiser fazer uma recuperação de área degradada, você tem que pensar em fazer isso com pessoas, com seres humanos, com agricultores familiares. E nós temos, por exemplo, São Francisco do Brejão, que é considerada a capital maranhense do queijo e do leite, é um dos locais onde a gente fez uma pesquisa aprofundada e a gente mostra que lá você tem agricultores familiares que têm resistido à expansão, porque, por exemplo, sojicultores e a Suzano têm tentado adquirir terrenos desses agricultores e eles têm se mantido na terra para a produção de leite, que depois vira esse queijo que vai ser consumido nos centros urbanos, de Imperatriz, São Luís, Belém também. Então, quer dizer, você tem alternativas. Então, uma das coisas que se discute muito hoje na COP é a questão de um fundo para restauração florestal, para recuperar, vamos dizer assim, essas áreas que foram degradadas. E um pouco que a gente quer chamar a atenção é que se você tiver recurso, se você tiver vontade política, existe uma agricultura familiar lá que está lá disposta a se manter na terra, porque isso é muito importante, recuperando as áreas degradadas, áreas de preservação permanente, etc. Os povos também, né, indígenas, quilombolas, eles são uma força, um braço muito importante nisso. Essa COP está melhorando, digamos assim, essa imagem, pelo menos não é nem a imagem, é a compreensão, né, de outras partes, para a importância dos povos, a participação dos povos indígenas está muito marcante, essa que é a mesma análise. Eu acho o seguinte, a COP é muito importante ser realizada na Amazônia, porque chama a atenção do mundo inteiro para uma região, enfim, que é fundamental para o equilíbrio climático global. O segundo aspecto, o fato de, no Brasil, você ter movimentos sociais muito fortes que participaram desde o início dessa articulação, tem dado uma visibilidade muito grande. Agora, obviamente, que existem problemas de grande monta, o fato de você, o principal emissor per capita, que é os Estados Unidos, não estarem na COP, dificulta qualquer acordo. O segundo, você ter representações, porque tem que ter uma representação de estados nacionais, de países produtores de petróleo, também diminui muito o alcance de qualquer política. Porque a grande questão é como é que você vai fazer a descarbonização da economia. E, obviamente, que esses países produtores, grandes produtores de petróleo, eles estão dentro da COP para fazer valer seus interesses. Então, ela é muito importante, ela dá muita visibilidade, agora, obviamente, que tem um trabalho muito longo pela frente. Depois de que tira o foco do grande evento, né, esses povos eles voltam para os seus lugares de origem, né, os políticos também, enfim, as pessoas que lutam, elas continuam no fronte, mas volta a uma certa normalidade. Qual o principal desafio, justamente, para que isso não se perpetue, enfim, que mude-se, as coisas mudem, né? Justamente com esse objetivo, né, de uma atenção maior, a questão do fundo, incentivos, e essa participação de outros países também, compensação, né, de carbono, enfim, é muito importante e precisa manter. Não, com certeza. Eu acho assim que nós temos essa região também, tem uma coisa que é muito importante ressaltar, que é o seguinte: o que você tem de área de floresta ainda no Maranhão, no bioma amazônico do estado do Maranhão,
onde tem terras indígenas e onde tem a reserva biológica do grupo. Então, é fundamental que você mantenha essas áreas, tire os invasores, enfim, garanta a integridade territorial dessas áreas das populações tradicionais. Esse é um primeiro aspecto. O segundo é que nós temos uma área muito degradada, como você falou, em que você, obviamente, pode expandir alguma atividade do agronegócio, mas aí a gente tem que fazer uma escolha política. Como é que você quer fazer a recuperação, a restauração florestal? Você quer fazer a restauração florestal incorporando pessoas, garantindo a reprodução da agricultura familiar, ou você quer fazer uma agricultura sem agricultores? Porque é para isso que você caminha hoje nessas explorações do agronegócio. Então, esse é o grande desafio que está colocado. Professor, para a gente ir finalizando já e já fazer esse convite, esse lançamento acontece hoje, né, desse livro, essa obra? Sim, às 4h, no auditório do Centro de Ciências Humanas da Universidade do Maranhão. Nós vamos estar eu, o professor José Ricardo, da UFRJ, que coordena, e vários autores que participaram, enfim, dessas pesquisas, de mais de 20 anos de pesquisa. Eu acho que é uma contribuição importante da Universidade Brasileira para discussões, enfim, sobre como você pode operacionalizar essa grande meta que é descarbonizar a economia, a restauração florestal, etc. A obra vai estar lá disponível? Vai estar lá para venda e depois no site da editora Ana Blum. Maravilha. Bom, acabamos de conversar aqui com o professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcelo Sampaio Carneiro, falou sobre o lançamento dessa coletânea, está aqui no nosso vídeo também, Cadeias Globais de Valor, Trabalho e Agricultura Familiar na Amazônia Oriental Brasileira, uma coletânea, né, junto com o trabalho do professor como organizador, professor Marcelo, e também José Ricardo Ramalho, que é de onde, professor? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um grande parceiro de nossas pesquisas. Que maravilha, muito bom. E boa sorte nesse lançamento, né? Obrigado. E que esse trabalho continue, né, trazendo frutos muito positivos que são para o trabalho da universidade, né, claro, e de benfeitorias, né, claro, para a nossa sociedade, não só aqui no Maranhão, isso aqui é regional, é nacional e internacional também. Professor, muito obrigado, bom dia, boa sorte lá nesse evento. Eu que agradeço, Adalberto. E a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, a gente volta amanhã, né? Com mais. Aliás, a gente volta na sexta-feira. Amanhã é feriado, né, Mayra Nogueira? Amanhã é feriado. A gente volta, portanto, na sexta-feira, trazendo o roteiro cultural, trazendo o comentário de Paulo Pellegrini, né? Curta esse feriado, né? Feriado importante, né? Claro, para a nossa sociedade também, né? Como um todo, né? União de raças, né? A multirracialidade brasileira e consciência negra acima de tudo, né? Nossa cultura acima de tudo. Mayra Nogueira, portanto, assuma agora, né? A sessão das 8, muita música boa. Hoje, quarta-feira, claro, tem muita música boa para você. A gente volta amanhã, ali na sexta-feira, com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. Aí, Adalberto, é isso aí. Um bom feriado para você. E eu vou continuar aqui, claro, trazendo sessão das 8. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h03. Pesquisa do IFMA indica que ostras da